Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma edição da Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar fundo na obra que é, basicamente, o pesadelo de qualquer influenciador digital, o retrato de Dorian Gray, do genial Oscar Wilde. Sabe, é a história de um cara que faz um pacto para nunca envelhecer, enquanto o retrato dele, tipo a foto de perfil da alma, vai apodrecendo no seu lugar. Uma viagem sobre a tirania da beleza e o preço de uma vida sem consequências. Para pensar um pouquinho. No nosso mundo de hoje, cheio de filtros, de vidas perfeitamente agitadas para postar. Essa ideia, ela é quase tentadora, não é verdade? Imagina só, manter a aparência de perfeição, de juventude eterna, enquanto uma versão escondida da gente arca com o peso de cada erro, de cada mancada. Pois é, essa é a premissa genial e ao mesmo tempo aterrorizante que o Oscar Wilde nos joga no colo. E é daqui que a gente parte. E para a gente conseguir destilar a essência desse clássico, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, vamos conhecer o criador, o figuraça do Oscar Wilde. Depois, a gente mergulha de cabeça no pacto que dá início a tudo. Vamos explorar a filosofia venenosa que alimenta essa história e ver a alma do Dorian se corromper lá no retrato. E no final, claro, a gente vai encarar o preço que a beleza cobra e virar o espelho para nós mesmos. Bora lá! Olha, para a gente entender Dorian Gray, primeiro a gente precisa sacar quem foi o seu criador, Oscar Wilde. Pensa nele como um rockstar do século XIX. Um cara brilhante, com uma inteligência afiadíssima e um humor que era lendário. Ele usava a sua sagacidade e o seu jeito de se vestir, todo dandy, como se fossem armas contra a sociedade super rígida e hipócrita da era vitoriana. E aqui a gente tem um verdadeiro choque de mundos. De um lado, a sociedade vitoriana, toda engessada, obcecada com a aparência de moralidade, mas cheia dos seus podres escondidos. Era a época das fachadas, sabe? O que importava era parecer respeitável. Não importava o que rolava a portas fechadas. Repressão, rigidez social, uma chotice. E do outro lado, o que o Wilde e o movimento dele, o esteticismo, gritavam, que a arte não tem que ter moral nenhuma. A arte existe para ser bela e ponto final. E mais, a nossa própria vida deveria ser a maior de todas as obras de arte. É nesse campo de batalha de ideias que a história de Dorian Gray nasce. E bem no centro dessa confusão toda, a gente encontra um triângulo fascinante e super tóxico. A gente tem o artista que cria a beleza, o influenciador que corrompe tudo com suas ideias e a obra de arte viva que está ali só absorvendo tudo. Esses três vão selar o destino do nosso Dorian. Vamos dar uma olhada nessa dinâmica. O Basil Hallward é o pintor. Ele praticamente idolatra o Dorian como se ele fosse um deus grego. O Basil representa a bússola moral da história. Já o Lord Henry Wotton é o completo oposto, um aristocrata cínico, mestre em falar frases de efeito que enxerga o Dorian como um experimento, um projeto a ser moldado. E bem no meio disso tudo está o Dorian Gray, lindo, ingênuo, uma tela em branco pronta para ser pintada. A adoração de um e a filosofia do outro se chocam, e o Dorian está ali, bem no epicentro da explosão. E então, acontece. Quando ele vê o retrato pronto, uma obra-prima que captura a perfeição da sua juventude, bate um pavor da velhice. Pela primeira vez, ele se dá conta de que aquela beleza toda vai passar. E aí ele faz esse desejo, quase uma prece, desesperada e totalmente narcisista. Mal sabia ele que o universo ia dizer, sim, o pacto está selado. Não com sangue ou com o diabo, mas com pura vaidade. A partir desse momento, cada pecado, cada crueldade não vai marcar o rosto dele, mas sim a pintura que ele esconde de todo mundo. Tá, mas como é que o Lord Henry consegue corromper uma mente tão rápido? Simples, com palavras. Ideias sedutoras, perigosas, tudo embrulhado num papo irresistível. Ele vira uma espécie de coach filosófico do Dorian, ensinando ele a ver o mundo de um jeito completamente novo, um jeito que coloca o eu acima de tudo e de todos. A filosofia que o Lord Henry vende para o Dorian se chama novo hedonismo. A ideia é que o único propósito da vida é experimentar de tudo, buscar todas as sensações possíveis, sem se preocupar com regrinha da sociedade. É basicamente um atestado de pode ser egoísta à vontade, mas com verniz de filosofia elevada. É um veneno servido numa taça de cristal. Lord Henry ensina que arrependimento é perda de tempo e que a única coisa a qual a gente não deve resistir é a tentação. E essa frase, nossa, ela é genial. Ilustra perfeitamente o poder da lábia do Lord Henry. É um paradoxo perfeito, né? Ele transforma a fraqueza em força, vício em sabedoria. Para o Dorian, essa frase vira um mantra, um passe livre. Qualquer impulso, por mais sombrio que seja, agora tem uma justificativa filosófica para ser seguido. A culpa vira uma falha de imaginação,
um obstáculo para quem quer viver de verdade. E aqui, o Lord Henry dá o golpe de mestre. Ele vira a moralidade convencional de cabeça para baixo. A beleza não é só algo agradável, não. Ela é a maior de todas as virtudes, quase uma forma de genialidade. Ter um rosto como o do Dorian, segundo essa lógica, o coloca acima do bem e do mal, acima das regras que valem para as pessoas comuns. A beleza virou uma espécie de direito divino que justifica qualquer coisa. É a permissão para ser cruel, desde que você seja bonito enquanto faz isso. E, claro, não ia demorar muito para essa filosofia toda fazer a sua primeira vítima. O teste de fogo para a nova alma do Dorian tem nome: Sybil Vane. É aqui que a gente vê a primeira e talvez a mais devastadora consequência da transformação dele. A história é super trágica. O Dorian se apaixona pela arte da Sybil, não por ela como pessoa. Ela é uma atriz incrível, e ele se apaixona pelas personagens que ela faz no palco. Mas quando o amor de verdade a atinge, ela diz que não consegue mais fingir emoções, e acaba atuando mal. A reação do Dorian, que já está envenenado pelas ideias do Lord Henry, é brutal. Ele a descarta com uma frieza de dar medo, dizendo que, sem a arte dela, ela não era nada. Depois que ela se mata, ele chega em casa e vê a primeira mudança no quadro, uma linha sutil de crueldade nos lábios. A mágica é real, e a alma dele começou a pagar a conta. Depois da morte da Sybil, o Dorian escolhe não sentir culpa. Ele transforma a tragédia numa experiência estética. E a partir daí, ele mergulha de cabeça na vida dupla que o pacto permite. Por quase 20 anos, ele vira uma lenda urbana em Londres. Rumores de vidas arruinadas, de vícios, de todo tipo de coisa o seguem por toda parte. Ele se entrega a todos os prazeres proibidos, explora os cantos mais sombrios da cidade. Mas de dia, ele circula nos salões da alta sociedade. E o mais chocante, o rosto dele continua o de um anjo, uma fachada perfeita escondendo um monstro. Já o retrato, esse sim, vai ficando cada vez mais horrível a cada ato. O ponto de virada sem volta acontece anos depois. O Basil Hallward, a sua antiga consciência, o amigo que o pintou, vai confrontar o Dorian sobre os boatos terríveis que circulam. Num ato de orgulho e raiva, Dorian mostra a ele o retrato, agora uma coisa monstruosa, a prova viva da sua decadência. O Basil fica horrorizado, implora para ele rezar, se arrepender, mas o Dorian não consegue encarar a verdade. Em vez de arrependimento, ele sente um ódio súbito pelo criador da sua beleza, pelo cara que pintou o espelho da sua alma, e o esfaqueia. Ele não mata só o pintor, ele tenta matar a própria consciência, a última testemunha da inocência que ele perdeu. O assassinato do Basil é o ponto sem retorno. Daqui não tem mais volta. O Dorian até consegue se livrar do corpo, chantageando um conhecido, mas a paranoia começa a consumi-lo. Os pecados dele já não dão mais prazer, só medo e um tédio infinito. E a beleza, que um dia foi a sua maior bênção, agora é a sua maldição. É uma máscara de juventude que o impede de escapar de quem ele se tornou, um lembrete constante do monstro que ele esconde no sótão. Numa noite de puro desespero, ele olha para o retrato e decide que precisa destruir aquela coisa. A única evidência dos seus crimes, a causa de todo o seu sofrimento. Ele acredita que, se destruir o retrato, vai poder se libertar do passado, começar de novo, sabe? Apagar tudo. Ele pega a mesma faca com que matou o Basil e a crava na tela, numa tentativa de destruir a própria alma. E aqui vem a ironia final, a grande sacada da história. Ao tentar matar a sua consciência, o registro da sua alma, Dorian acaba matando a si mesmo. Os empregados ouvem um grito, entram no quarto e encontram o retrato do patrão, magnífico, jovem como sempre. E no chão, eles veem um homem velho, decrépito, com uma faca no coração. Eles só conseguem reconhecê-lo pelos anéis nos dedos. No fim, a beleza exterior e a corrupção interior finalmente encontram seus devidos lugares. A arte sobrevive, pura e bela, enquanto o homem paga o preço por tentar viver como se a vida não tivesse consequências. E então, qual é a lição que fica? O que essa história gótica tem para dizer pra gente hoje, num mundo que talvez seja ainda mais obcecado com a aparência do que a própria era vitoriana? Bom, agora é hora da gente virar o espelho. Vamos encarar o nosso próprio retrato. Eu queria propor um pequeno experimento. Por um dia só, seja o seu próprio Basil Hallward. No final do dia, pega um caderno e anota 2 coisas. Uma ação, por menor que seja, que te deu orgulho, e uma outra que, se você pudesse, apagaria. Agora analisa. Qual desses momentos foi mais você? A grande lição de Dorian é que não existe um quadro mágico escondido no sótão. Nós somos o retrato, o nosso caráter, a nossa reputação. E esse retrato é pintado todo santo dia, com cada pequena escolha que a gente faz.
O que você anda pintando no seu? Essa citação do livro resume tudo, né? A gente não consegue escapar de quem a gente é, nem do que a gente fez. Cada ação vira parte da gente, pro bem ou pro mal. Nós somos o resultado vivo do nosso próprio passado. O Dorian tentou terceirizar as consequências para uma tela, mas no final das contas, a conta sempre chega. E quem paga somos nós mesmos. E assim, a gente encerra a nossa destilação do retrato de Dorian Gray. A pergunta que fica no ar é: qual foi a primeira pincelada no seu retrato hoje? Foi uma linha de generosidade ou de indiferença? Pensa nisso. Se bateu aquela vontade de encarar essa obra-prima de frente, o link para o livro está aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado pela companhia e até a próxima!